capítulo 1. Antes que eu comece a pregar, eu estou vendo que está conosco o Wellington, de Belo Horizonte, né? E tem um pessoal com você também? Não. Primo, amigo de Ponte Nova, são bem-vindos. Deus abençoe, obrigado pela presença. Tem mais alguém visitando a gente pela primeira vez? Só para eu saber, levanta. Ali temos umas pessoas, ali também. Deus abençoe aqui. Deus abençoe. Quem mais? Aqui também. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a primeira de muitas visitas, se Deus quiser, e Ele quer. Como diz a Dona Irene, né? Se Deus quiser, e Ele quer. Com certeza Ele quer que você esteja em comunhão conosco. Deus abençoe você. Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz assim. Todos acharam? Quem não achou, diga socorro. Quem achou, diga amém. Então, muita gente achou, né? Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. Agora ficou escuro. Obrigado. 2 e 3 diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Este é o texto base para a mensagem de hoje, e eu quero te convidar para curvar sua cabeça por um minuto. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a tua voz, por meio da tua palavra, que será exposta, ministrada nesta noite. Fale conosco, que o Senhor revele os segredos do nosso coração através da explanação da tua palavra, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos trate, e que o Senhor nos cure pela tua infinita graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é a cura da ignorância múltipla. Diga comigo, a cura... Está muito fraco, vai lá. A cura da ignorância múltipla. Você sabe que tem gente que é ignorante. E tem gente que é ignorante ao quadrado. Não tem? A ignorância, no contexto em que vamos usar, e inclusive dentro do que significa o termo ignorante, nós vamos estudar a ignorância em relação ao que Deus quer para nós, mas que a grande maioria não faz a menor ideia de que isto é a vontade de Deus. E sabe de uma coisa? Nesse texto o Senhor estava revoltado. Você pode ver que Deus não está muito relax hoje nesse texto. Deus não está muito zen. Deus nunca está zen. Mas Ele não está relax. Deus está nervoso. Se assim podemos dar um sentimento para Deus, Ele está nervoso. E Ele fala assim: ouvi, ó céus, dai ouvido, ó terra. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus está falando de um povo que era o povo dele, de um povo que ele criou, de um povo que ele gerou por meio de Abraão, e ele está falando, esse povo não tem conhecimento, esse povo não entende. Jesus quase disse que Israel era burro, mas ele não disse isso, ele só disse que ele não entende. Foi isso que Deus fez, ele não entende, o meu povo não entende. Olha bem, quando Deus decidia destruir uma nação, uma cidade, um povo, ou puni-la por alguma razão, Ele fazia isso sempre após
intermináveis tentativas de restaurações mal. Deus levantava profetas, Deus usava vários recursos que ele tinha, como sinais, como circunstâncias adversas, até mesmo circunstâncias naturais, para provocar no coração do povo o temor e gerar o arrependimento. Mas quando Deus não conseguia chamar a atenção do povo, quando Deus não conseguia gerar arrependimento, quando Ele não podia produzir quebrantamento no coração do povo, nessas condições, nessas circunstâncias, Ele trazia punição, Ele trazia calamidade e Ele trazia devastação sobre um povo. Às vezes a gente olha para algumas situações da Bíblia e vê Deus devastando uma nação inteira, Deus exterminando tudo, mandando queimar e acabar com tudo, e você fala assim, Deus parece louco, Deus parece que não tem coração. Mas sabe de uma coisa? Deus fazia isso com um objetivo de evitar que alguma coisa, por meio desse comportamento que ele está reprovando, trouxesse uma extinção completa da existência humana. A punição de Deus sempre era a contragosto, porque a vontade original de Deus nunca era destruir. A vontade original de Deus nunca é punir severamente, como ele fazia em alguns casos, mas ele tinha que fazer. Algumas vezes ele era obrigado a fazer, porque se ele não fizesse, toda a existência humana estava comprometida e ele precisava punir, ele precisava repreender, ele precisava muitas vezes vir com a vara para castigar o seu povo. Muitas vezes o povo se afastava tanto de Deus, mas tanto, que a sua ignorância chegava a ser absoluta. O povo perdia completamente a noção do que era certo e errado, perdia o que a gente chama hoje, na atualidade, de juízo. O povo perdia o juízo. Algumas vezes o comportamento da nação era tão complexo, era tão afastado de Deus, que Deus comparava o seu povo às nações pagãs. Deus tinha esse meio, esse mecanismo de comparação, e ele dizia o seguinte, olha, se afastou mais do que as nações pagãs, porque as nações pagãs eram uma referência para Deus de afastamento dele. E ele olhava para o seu povo e dizia, olha, vocês estão se afastando demais. E de repente ele dizia, vocês se afastaram mais do que os pagãos. Como é que vocês chegaram a ficar tão distantes de Deus? E isso fazia com que Deus visitasse o seu povo. É por essa razão que nesse texto o Senhor convoca a nação, convoca a todos que têm ouvido para ouvir, e ele diz assim, ouvi, ó céus. Ele não está falando apenas com o povo, ele não está falando apenas com a nação, ou com uma família, ele está falando com o universo. Ele diz, ouvi, ó céus, dai ouvidos, ó terra, criei filhos, e os engrandeci. Eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu quero falar nessa noite sobre ignorância múltipla, e eu quero dizer para você que uma pessoa pode chegar a um nível de ignorância tão grande que ele pode ser ignorante em todos os aspectos da verdade. Você lê esse texto, você sabe que nada começa desse jeito. Normalmente as coisas nunca começam tão bagunçadas, caóticas, como Deus está dizendo que está. Elas vão ficando caóticas, elas vão ficando complicadas quando princípios de Deus são quebrados e ninguém nota que tem algo errado nisso. As pessoas começam a acumular pecado em cima de pecados, começam a fazer uma coisa errada em cima de outra coisa errada, e por incrível que pareça, não há um ser humano sequer, não há um cristão, não há um crente por perto que seja capaz de dizer que aquele comportamento está errado. As pessoas olham e parece que todos perderam o senso crítico, parece que todos perderam a referência do que é certo e que é errado,
Parece que ninguém tem um parâmetro para saber o que agrada ou desagrada a Deus, e de repente, ninguém percebe que os princípios mais essenciais do relacionamento com Deus estão sendo quebrados. Isso nós chamamos, eu chamo, a partir dessa madrugada, de ignorância múltipla. É a perda do parâmetro espiritual. Quando a transgressão desenfreada do povo desconhece o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto, o santo e o profano. As pessoas não sabem mais o que é santo e o que é profano, e elas praticam o profano como se ele fosse santo, e elas lidam com isso de uma maneira tão natural que elas não têm noção de que muito do que elas fazem está mais desagradando a Deus do que agradando. A ignorância cobra muito alto de nós, muito caro. E por isso nós precisamos compreender qual é o nível da nossa ignorância. A mensagem de hoje é a cura para a ignorância múltipla. Mas isso não quer dizer que todos aqui são ignorantes. Mas se você for, hoje você vai descobrir a respeito do que você é ignorante. Será quantos somos ignorantes? Qual é o grau da nossa ignorância? Será que somos capazes de medir o nível de compreensão que temos a respeito do que Deus espera de nós? Será que somos capazes de medir o nível de ignorância que temos em relação à vontade de Deus para a nossa vida? Como pais, o que Deus espera de mim como pai? Será que eu estou cumprindo o meu papel dentro do que Deus espera? Será que eu estou cumprindo o meu papel como líder desta igreja, líder de vocês, líder de célula? Será que eu estou cumprindo o meu papel como discipulador? Como discípulo? Será que eu sei o que Deus espera de um discípulo ou de um discipulador? Será que eu consigo compreender o que Deus espera de mim como crente? Porque tem gente que diz, olha, eu não sou pai, eu não sou discípulo, eu não sou discipulador, eu não sou líder de célula, mas tem que sobrar alguma coisa. Você é crente, pelo menos eu espero que você seja. E se você não for, hoje pode ser o que ele espera de mim? Qual é a expectativa dele? O que a palavra dele diz? A ignorância pode ter muitas facetas, e eu vou falar de 10 facetas da ignorância, por isso que é múltipla. Olha, a primeira ignorância, e fica com a sua Bíblia na mão e aberta, porque você vai usá-la hoje. A ignorância, a primeira faceta da ignorância múltipla, é a ignorância cardiológica. Diga comigo, ignorância cardiológica. Você sabia que uma pessoa pode ser cardiologicamente ignorante? A Bíblia não fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas? Você sabe que muitas pessoas são enganadas pelo próprio coração? Agora veja bem, tem uma coisa que deixou Deus assim, em crise, se é que eu posso dizer isso. Isaías 44, versículo 18, Deus falou o seguinte, olha, eu não consigo entender vocês. Vocês sobem numa montanha, pegam uma madeira, lasca essa madeira, faz uma lenha dela, faz uma comida com o fogo produzido por essa lenha. A outra parte da madeira vocês fazem uma escultura e adora essa escultura. Aí Deus fala o seguinte, olha, vocês são enganados, iludidos pelo próprio coração. Foram iludidos pelo próprio coração. Essa ignorância cardiológica, ser enganado pelo coração, é ser enganado pelo que pensa, pelo que sente, por desconsiderar o que Deus diz em sua palavra. Muitas vezes nós estamos fazendo algo completamente antagônico, oposto à vontade de Deus. Mas existe uma coisa em nós, lá no nosso interior, que diz para a gente assim, olha, mas tem tempo que eu estou fazendo isso, nada, assim, meu coração continua normal, eu não estou com ritmo cardíaco diferente, eu não estou sentindo frio na barriga, a minha consciência não está dizendo que está errado. Se eu não estou sentindo nada quando eu faço isso, então quer dizer que eu posso estar certo.
Então eu posso continuar fazendo isso. Quando Sansão, por exemplo, estava errando, quando ele quebrou o princípio várias vezes, a Betseba, não aconteceu nada de errado com ele no início, então parecia até que Deus estava torcendo para ele, parecia que Deus estava lá do outro lado da telinha, vai dar certo, vai dar certo, e não estava, Deus não estava do lado dele, tudo deu certo. Quando Jonas fugiu da presença de Deus, parecia que Deus estava com ele, porque apareceu um navio, na hora certa, na direção oposta, ele pegou o navio, tinha vaga para ele, ele foi e Deus não estava com ele. Sabe, o coração muitas vezes nos engana profundamente. E Deus fala assim, olha, este povo foi iludido pelo coração. Eu não sei se você tem sido iludido pelo seu coração, mas essa é uma das ignorâncias mais perigosas. Quando a pessoa fala assim, olha, eu sei que você está falando, está aí na Bíblia, mas eu não sinto que é assim. Eu não penso que é desse jeito. Eu tenho um ponto de vista diferente, sabe, queridos? Quando existem pessoas que agem dessa maneira, eu a chamo de ignorante cardiológico. É aquela pessoa que vive dirigida pelo coração. Isso não vai dar certo por muito tempo. A segunda ignorância é o que eu chamo de ignorância coletiva. Que lá em Jonas capítulo 4, versículo 11, a Bíblia fala que havia um povo, cerca de mais de 100 mil pessoas, que não sabia discernir entre a esquerda e a direita. E na teologia, quando a Bíblia coloca uma situação coletiva, ela, nesse caso, ela se refere, quando ela massifica alguma coisa, ela se refere a um ato coletivo. Isso quer dizer o seguinte, que existem pecados que são realmente coletivos. Existem pecados que não são particulares, individuais, eles são praticados em grupo. As pessoas se unem para errar e elas encontram ajuda. Uma pessoa fala assim, eu vou fazer uma coisa errada. O outro fala, posso te ajudar? Né? A pessoa fala, olha, eu estou com um plano de fazer uma coisa muito ruim, muito errada. E alguém fala, posso ir com você? Tem pessoas assim que querem fazer parte do ato pecaminoso que alguém vai fazer. E quando isso acontece, a Bíblia chama isso de pecado coletivo. E Deus repreende a nação, Ele repreende o povo quando Ele encontra esses pecados coletivos, porque a grande questão de Deus é o seguinte, será que no meio da coletividade não há uma pessoa que tenha senso, que seja capaz de se perguntar, não tem nada errado com isso? Será que o que estamos... A Bíblia diz sobre isso, qual é o ponto de vista de Deus? Quando as pessoas estão pecando coletivamente, Deus fica abismado. Vamos usar a nossa linguagem aqui da terra. Ele fica abismado de ver uma pessoa, ver uma coletividade cometer algo errado e não ter um ser humano que seja capaz de alertar, que seja capaz de questionar. Todos estão indo juntos para o buraco e não tem nenhuma pessoa falando, olha, aqui não é um buraco que nós estamos indo na direção dele? Esse pecado não vai ofender a santidade de Deus? Esse ato não vai desagradar o coração de Deus? Não há uma pessoa sequer no meio da coletividade toda que possa disciplinar, que possa repreender, que possa chamar a atenção, alertar? Então esse é o pecado coletivo, é a ignorância coletiva. A terceira, lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, a Bíblia fala que os soldados estavam crucificando Jesus. E Jesus falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É possível matar Jesus sem nos darmos conta do que estamos fazendo. É possível perder a comunhão com Deus. É possível perder a intimidade com Ele. É possível se afastar completamente da comunhão com Jesus e nem percebermos o que estamos fazendo. As pessoas vão se desviando, vão se afastando, vão mudando os padrões, vão se afastando da luz, da verdade, e elas não percebem que o que estão fazendo está matando Jesus no relacionamento com Ele.
Isso é ignorância tática. O que fazemos nos condena. O que fazemos nos afasta de Deus. O que fazemos nos aproxima do mal e nos distancia da luz. E isso, o apóstolo Paulo disse o seguinte: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Aquilo que eu aprovo me condena? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu cativo, está me afastando de Deus ou está me aproximando dele? Isso é ignorância tática. A quarta ignorância é a ignorância que eu chamo de ignorância póstuma. É aquela ignorância que está lá no túmulo. E olha só, esse texto eu queria que você abrisse comigo. Provérbios capítulo 9. Olha comigo. Provérbios capítulo 9, versículo 13. É um texto que fala de um assunto que não é novidade. Ele fala de prostituição, de adultério, de pecados relacionados. Ele fala o seguinte, olha bem, capítulo 9 de Provérbios, versículo 13. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quando a gente fala de ignorância póstuma, eu pego carona nessa frase do escritor que fala sobre as águas roubadas e o pão comido às ocultas. Eu digo que as águas roubadas e o pão comido às ocultas são os prazeres fatais da prostituição e do adultério. Às vezes, quando você ouve esse texto, dizendo que as águas roubadas e o pão comido às ocultas são agradáveis, é mais ou menos esta a propaganda, o marketing do pecado. Eu estou fazendo há tanto tempo e não aconteceu nada comigo. É uma coisa tão boa, tão assim, sem culpa na consciência, sem me sentir pesado por isso. E aí o Senhor fala o seguinte: olha, não sabem estes que gostam do pão comido às ocultas, das águas roubadas, não sabem estes que ali estão os mortos e que os seus convidados jazem nas profundezas do inferno. As pessoas nem se dão conta de que já estão mortas. Elas nem se dão conta que já perderam a alegria. Nem se dão conta que a presença de Deus já não está mais no coração delas. Nem se dão conta que a palavra de Deus já não consegue mais penetrar a alma delas. Elas ouvem a palavra, elas adoram, elas se relacionam com Deus, mas parece que elas estão aqui como estátuas. Elas não têm vida dentro de si, porque o pecado já as matou e elas já estão nas profundezas do inferno, sem perceberem isto. Tem muita gente debaixo do jugo do pecado, tem muita gente escravizada pelo pecado e assistindo culto todos os domingos e não entende por que não há um romper de Deus em sua vida. Saiba, querido, essa é a ignorância póstuma. A pessoa está morta e está tentando viver como se estivesse viva, tentando adorar como se estivesse viva, tentando cultuar como se estivesse viva, mas não dá certo, é porque ela está morta. Ela nem percebeu ainda que está morta. This is a A demonstration quinta of ignorância Ustream Producer. é a ignorância litúrgica. Diga comigo, ignorância litúrgica. Eclesiastes capítulo 5, eu queria que você abrisse comigo também esse texto, um pouquinho mais à frente aí de Provérbios. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 1.
Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do This que is a oferecer demonstration sacrifícios de of tolo, Ustream pois Producer. não sabem que fazem mal. Olha só. Guardar o pé, quando a Bíblia fala guarda o pé, é o mesmo que temer a Deus enquanto o adora. Você teme a Deus enquanto o adora. É a ideia de garantir que ouviu corretamente o que Deus deseja, para não perder o tempo com tolices, enquanto você está adorando a Deus. This is a demonstration Saber o que of Deus quer Ustream antes de Producer. oferecer alguma coisa é o que o texto está dizendo. Eu estou aqui na igreja servindo a Deus, trabalhando para Jesus, a obra é grande, tem muito para fazer, e Deus olha para mim e fala assim: olha, o movimento é grande, mas eu não estou pedindo isso não. É como aquela história que eu contei num livro que eu escrevi um tempo atrás. O cara passou a vida inteira subindo uma escada porque ele queria atingir o topo, e ele trabalhou, gastou sua vida, suas energias, sua juventude, This is a e subiu e chegou no demonstration of topo. Ustream Quando ele chegou no topo, Producer. ele descobriu que ele estava na parede errada. Sabe, tem muita gente que está pensando que está agradando a Deus, está falando: não, eu estou aqui para agradar a Deus, tudo que eu estou fazendo é para Deus. Mas eu te pergunto, você já ouviu a Deus para saber se é isso que Ele está querendo de você? Porque Deus sabe o que Ele quer para Ele, e o que Deus quer para Ele é vidas, são vidas que Ele comprou com o sangue dele. Isso eu sei que Ele quer. This is a O que Ele demonstration quer para of Ele, para Ustream começar, Producer. é a sua vida. Ele começa querendo a sua vida, depois Ele quer a vida do seu amigo, do seu parente, do seu vizinho, das pessoas com as quais você se relaciona, mas Ele quer vidas totalmente entregue no altar. E a Bíblia fala: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Olha, Deus não está precisando de mais crentes. Ele This não is a está precisando de mais demonstration um of crente aqui nessa Ustream igreja. Producer. Ele está precisando de pessoas que se relacionam com Ele, com esse entendimento: Senhor, eu estou aqui para obedecer a Tua vontade. Senhor, eu estou aqui para iluminar minha mente e me libertar da ignorância que está me escravizando e me prendendo. A sexta ignorância, e pasme, existe ela também, é a ignorância hereditária. Você sabe que isso pega e passa de pai para filho. Daniel capítulo 5, versículo 23. This is a demonstration A of Bíblia conta a Ustream história Producer. de um rei que herdou o trono do seu pai, que era Nabucodonosor. O nome dele era Belsazar. Esse rei, num dia de empolgação, num dia de festa, num dia de muita alegria, muitas conquistas acumuladas, e ele então juntou os amigos, os súditos do reino, as mulheres, os homossexuais. Ele fez uma grande festa com muita bebida, com muita alimentação, e ele então This is a diz demonstration que of os Ustream utensílios da Producer. casa de Deus que haviam sido levados para Babilônia, no dia que o seu pai tomou Babilônia, tomou Jerusalém, ele quis que esses utensílios sagrados estivessem à disposição dele naquele banquete de orgias, de swing e de todas as coisas que se possa imaginar. E ele então está lá festejando na maior alegria. Nem existia projetor de multimídia naquela época, mas de repente uma mão This is a começa a escrever na demonstration of parede Ustream umas Producer. palavras que ninguém conhecia, ninguém sabia de que idioma era, e a mão escreveu essas palavras. E o rei se perturbou, e a mãe dele mandou chamar Daniel, e Daniel então veio, e Daniel disse o seguinte: olha, rei, nos dias de teu pai, ele também se achou grande, ele se achou soberbo, e não deu glória a Deus, não quis exaltar o Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Por isso ele This foi is a demonstration rebaixado, of Ustream e ele Producer. ficou louco, e foi viver entre os animais, e junto aos jumentos monteses, e durante 7 anos ele se alimentou de pasto, ele comeu capim durante esses 7 anos, até o dia que ele reconheceu que o Altíssimo é que governa sobre todos os reinos, e os reinos do mundo pertencem a ele.
Nesse dia, ele foi restaurado ao seu trono, e quando ele foi restaurado ao seu trono, ele declarou This is a que o Deus de demonstration of Daniel, Ustream Sadraque, Producer. Mesaque e Abednego era o Deus Todo-Poderoso. Mas você, sendo filho dele, sabendo dessa história, sabendo do que havia acontecido, não quis dar glória a Deus, não quis honrar a Deus. Antes, você se exaltou. E agora, estas palavras que estão escritas aí, significam que o Senhor pesou o seu reino e você foi achado em falta. Hoje você vai perder o seu reino e ele será dividido This entre os is a mesmos demonstration persas, of que eram Ustream povos daquela Producer. região. Olha só, o que a gente pode aprender com essa ignorância hereditária? Em palavras simples, nem todos têm a mesma sorte quando está sob o juízo de Deus. Nabucodonosor foi julgado, se arrependeu e foi devolvido à posição de rei. Belsazar, seu filho, brincou com Deus, foi This is a julgado e morreu demonstration naquela of noite. Ustream Producer. Às vezes a gente pensa assim, olha, está todo mundo fazendo uma coisa errada, será que se eu fizer vai acontecer alguma coisa errada? Ah, eu acho que comigo vai ser igual com todo mundo. Né? Deus não está punindo fulano e tal, ele não vai punir a mim também. Mas Deus trata as pessoas segundo os critérios que só Ele conhece. E umas pessoas brincam e não acontece nada. Depois de um tempo, Deus restaura, cura, liberta e através das consequências, Deus ensina essa This pessoa, is a mas outros demonstration começam of a Ustream brincar Producer. do mal. Eu já vi algumas coisas tão terríveis que eu temo muito a Deus por isso. Uma vez eu vi um pastor, já vi vários casos de pastores que adulteram, que trocam de mulheres, daí a pouco eles voltam a pastorear e ninguém nem lembra mais que eles fizeram isso. Mas eu lembro de um que eu não esqueço, não consigo tirar da minha memória essa lembrança da infância. Um pastor aqui em Belo Horizonte, ele estava em adultério, Deus o repreendeu várias vezes e ele não se arrependeu. This is a Aí um demonstration dia Deus of falou que Ustream ia Producer. executar juízo sobre ele. E ele estava pregando quando ele caiu morto no púlpito. E naquele mesmo instante que ele caiu morto, começaram a sair bichos do corpo dele. Alguns bichos começaram a sair do nariz, da boca, dos ouvidos. Chamaram os médicos, examinaram, viram a situação, falaram, temos que sepultá-lo imediatamente. E já chamaram o serviço funerário, colocaram ele no caixão, lacraram o caixão, já foram direto para o cemitério. No caminho, ele foi inchando e começou a estourar This o is a caixão. demonstration E parte of do corpo Ustream dele começava Producer. a vazar pelas brechas do caixão. Ele teve que ser enterrado na hora. Queridos, Deus nunca brincou de ser Deus. Deus nunca brincou com o pecado, porque Ele sabe que o pecado é a pior desgraça na vida de uma pessoa. Ele pode destruir uma família, Ele pode destruir a fé das pessoas, Ele pode baixar o padrão do Evangelho em relação a uma nação e exterminar completamente o relacionamento dessas pessoas com Deus. This is E a por isso Deus não brinca demonstration com o of pecado. Ustream É por isso que Ele Producer. diz para nós também não brincarmos com o pecado. Muitas e muitas vezes já vimos isso, e por isso nós sabemos que duas pessoas podem não ter a mesma sorte quando estão sob o juízo de Deus. Por isso, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. O padrão de Deus para você nunca vai mudar. Eu me lembro que quando eu era criança, eu até falei isso hoje de manhã, chegou um dia, uma carta que corria todas as igrejas daquela denominação, e a carta dizia o seguinte: a partir de agora a televisão está liberada, não é mais pecado ter televisão. Como eu tinha crescido na igreja, aprendi que era pecado ter televisão, e a orientação que a gente tinha era que se passasse perto da televisão, nem olha, porque você pode se contaminar. Aí de repente naquele dia a televisão não era mais pecado, eu fiquei em dúvida, porque se uma coisa é pecado, ela vai ser pecado para sempre. Mas se ela deixou de ser pecado, é porque ela nunca foi pecado. E se ela nunca foi pecado, alguém pecou contra mim me enganando. Você concorda comigo? Mas entenda uma coisa, claro, não era pecado, depende do que você vai ver na televisão. Mas
Pecado para Deus nunca vai deixar de ser pecado. Pecado para Deus sempre. Vamos baixar os padrões só porque as coisas estão mudando. Você tem uma ideia como o mundo tem mudado ultimamente? Qual é o conceito de arrumado? Qual é o conceito de arrumado? Por exemplo, vamos pensar, se eu quisesse que o meu cabelo ficasse arrumado, bem arrumado mesmo, assim, nos padrões modernos, ele não tinha que estar assim meio para lá, assim e tal. Você olha, não, o cabelo do cara está bruto, está irado, está... Olha os termos. Uma coisa muito boa é muito doida, né? Uma coisa assim, legal demais, uma coisa assim, irada, uma coisa nervosa. Isso é bom, não é assim? São gírias que tentam traduzir assim com mais ênfase um conceito. Agora, mesmo a linguagem mudando, o estilo de se vestir mudando, o cabelo mudando, as coisas que são certas continuam sendo certas e as que são erradas continuam sendo erradas. Isso não muda só porque o estilo do cabelo mudou, só porque agora você pode usar uma calça rasgada, ou pode usar um terno com tênis, ou você pode usar uma gravata com a camisa que não é completamente social. Só porque essas coisas mudaram não significa que aquilo que é certo deixou de ser certo e aquilo que é errado deixou de ser errado. Nós precisamos saber qual é o padrão de Deus para nós, porque Ele está preparando uma igreja que vai morar no céu, e essa igreja precisa estar dentro do padrão dele, senão This is a demonstration of Ustream Producer. Olha, outra coisa, um outro tipo de ignorância, e a minha revelação acaba de travar, não, destravou. Outro tipo de ignorância é a ignorância provocativa. Lá em 2 Reis, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Reis. Olha só, eu preciso de ajuda aqui porque estou achando que a minha energia está acabando. Obrigado. This is a demonstration 2 of Reis, Ustream Producer. 2 Reis, capítulo 21. Deixa eu ver, ainda não. Capítulo 21, que é o texto base que eu quero usar com você nesse texto. Agora deu. Capítulo 21. This is a demonstration Olha só o que of diz Ustream a Producer. respeito de um tipo de ignorância que eu chamei de provocativa. A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, falando de um rei que reinou sobre Israel, o nome dele era Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante dele, diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira, e mais uma lista de coisas. Você viu que ele não fez isso só por acaso, ele fez isso para provocar a ira de Deus. O que eu posso aprender com esse camarada? Manassés era filho de um rei piedosíssimo. O pai dele se chamava Ezequias, e Ezequias trabalhou numa via completamente inversa à do seu filho Manassés. Ezequias trabalhou em restaurar o altar de Deus, trabalhou em destruir os altares que eram levantados a outros deuses, trabalhou em reconduzir a nação de volta para Deus, enquanto Manassés trabalhou em desfazer tudo que o pai dele fez e aumentar ainda mais
a maldade, fazendo coisas piores do que todos os reis que já haviam existido em Judá e em Israel. Ele procurou a fazer todas essas coisas abomináveis para provocar a ira a Deus. Além disso, a Bíblia fala que a história diz que ele mandou serrar o próprio profeta Isaías ao meio com uma serra, enquanto Isaías ainda estava vivo. Aquelas serras de antigamente, sabe, tipo gurpião. Quem conhece gurpião? Alguém aqui já ouviu falar em gurpião? Então, se não fosse gurpião, era algum tipo de serra mais antigo ainda. Mas ele mandou serrar Isaías ao meio, por causa de algumas divergências entre esse rei e o profeta. Agora, o que a gente pode aprender com esse Manassés, com essa ignorância provocativa? Olha bem, não há limites para o pecado, e uma pessoa má pode ficar ainda pior. O que a gente pode extrair disso? As pessoas dizem assim, olha, não, o que eu estou fazendo é errado, mas é só isso. Mas um pecado chama outro pecado. Você já viu quando as pessoas tentam arrumar uma desculpa para justificar o pecado e diz, não, isso aqui foi um erro, mas eu não vou mais cometer esse erro. E aí, daí a pouco, ela arruma um outro erro para justificar aquele erro, e depois arruma mais um para cobrir aquele outro, e vai acumulando pecados sobre pecados. E aí, uma pessoa que era ruim, ela vai ficando cada vez pior. A pessoa comete um pecado, aí inventa uma mentira para esconder aquele pecado, depois arruma uma desculpa para justificar aquela mentira, e depois arruma um argumento para acabar com aquela desculpa, e depois arruma uma outra tragédia para esconder aquele argumento, e daí a pouco a pessoa está toda enrolada em pecados. É assim que acontece. Quanto tempo tem que a gente não fala de pecado aqui nessa igreja? Muito tempo. A gente fala de princípios, a gente fala qual é a vontade de Deus, mas as pessoas falam assim, olha, então se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo, glória a Deus, eu vou fazer, mas tem que abandonar o pecado, porque se a gente a bênção não vem. O projeto de Deus é nos separar do mundo, é nos tirar daquilo que aquilo que é bem-vindo no mundo e nos trazer para a presença dele de uma forma santa. Agora, a Bíblia fala que Manassés conseguiu ser pior do que todos os reis que existiram antes dele, mas a Bíblia diz que ele ainda fez pior do que as nações pagãs no entorno de Jerusalém. Ele conseguiu ser pior do que os reis cristãos, vamos dizer assim, os reis judeus que existiram, mas ele conseguiu fazer pior do que os pagãos. Olha, é possível que alguns pecados que nós vamos começando a cometer e a domesticar na nossa vida possam ser piores do que muita gente que nem é crente está fazendo. Eu já vi gente não crente chegar para mim e falar, pastor, tem gente e eu nem crente sou. Sabe, queridos, é por isso que você está quietinho olhando para mim desse jeito, você nunca ficou tão quietinho assim, mas isso é coisa séria, porque é por isso que as pessoas estão morrendo, é por isso que o evangelho tem caído de padrão no mundo todo. Se você chegar hoje na Europa, você vai ver igrejas que um dia foram muito avivadas. É possível você ler livros hoje, livros presbiterianos, livros batistas, livros ortodoxos, livros que quando você lê, ele pinga óleo de Deus, da unção de Deus, ele arde o seu coração por tudo que aquele povo experimentou. Mas se você pegar um avião e for lá na Europa, nessa igreja onde aconteceu esse avivamento, sabe o que você vai encontrar lá? Uma boate de strip. Você vai encontrar mulheres nuas dançando e festejando, porque não existe mais igreja lá. Os lugares onde tem igrejas na Europa, é claro que existe uma ou outra igrejas que adoravam a Deus, estavam hoje. Se existir algum pastor lá, eles são contratados pelo governo. São pastores ateus, funcionários públicos, que não acreditam na Bíblia, mas falam bem, têm uma filosofia boa, e eles então vão lá para dar palestras para o povo que quer achar alguma coisa para fazer no domingo à noite. Você não tem noção, mas o pecado devasta
moralmente um povo. O pecado acaba, extermina, liquida completamente uma nação. E é por isso que você vai ver hoje nos Estados Unidos, você vai encontrar bruxaria, você vai encontrar satanismo, feitiçaria, você vai encontrar pessoas fazendo sacrifícios humanos em adoração a Satã. Mas se você entrar com a Bíblia numa escola pública, você é barrado, porque Deus foi banido das escolas. Deus foi banido dos ambientes públicos. Os monumentos cristãos estão sendo removidos dos ambientes públicos, porque as pessoas não estão querendo Deus. Porque quanto mais praticam o mal, mais eles desejam praticar o mal, e por isso mais se afastam de Deus. É por isso que esse rei começou a fazer o mal, e ele começou a destruir os altares, começou a reconstruir os altares que seu pai destruiu, e foi fazendo isso. Depois ele sacrificou o próprio filho, e depois que ele sacrificou o filho, ele desenfreou completamente a sua conduta moral, a sua liderança, e ele chegou ao ponto de derramar muito sangue, de cerrar o profeta Isaías ao meio, que era um porta-voz de Deus, e trazer tamanha maldição para Israel. A Bíblia diz que nunca mais esse povo foi o mesmo, nunca mais, depois de Manassés. Agora, olha só, existe um outro tipo de ignorância, que eu chamaria de ignorância reincidente, que é a história de Oséias, que está no mesmo livro, 2 Reis, capítulo 18. Volta um pouquinho só aqui. Na verdade, o começo da história dele está no capítulo 17. Mas eu nem preciso ler esse texto, não. Eu vou falar com você sobre ele. Anote aí, se você quiser. 2 Reis, capítulo 18, versículo 9 a 12. E o mesmo 2 Reis, capítulo 17, de 1 a 6. Oséias não teve uma ascendência muito boa. Os reis que vieram antes dele eram muito ruins. E a Bíblia fala que Oséias não fez tão mal quanto os reis que vieram antes dele. Ele não fez tão mal. Sabia? Ele não foi um rei tão mal. Ele foi pouco mal. Ele foi mal, mas não tanto. E aí, olha bem. Pouco mal ou muito mal para Deus é a mesma coisa. Para Deus não faz diferença nenhuma se o cara é pouco mal ou muito mal. Para Deus o mal é mal. E pronto. Se afastando de Deus, fez algumas coisas ruins. Sabe, aqueles pecados domésticos que a gente vai guardando na vida da gente. É um só, é pouco. Foi um adultério só. Foi só um desviozinho de verba, assim, que nem fez diferença no resultado final. Foi só um pequeno probleminha. A gente chama às vezes até de problema, quando o crime não é tão grande. Quando é grande a gente chama de pecado. Mas quando é uma coisa assim leve, a gente fala, foi um probleminha. Aí Deus fala, pois é, um probleminha, mais um probleminha. Ao longo da vida, alguns probleminhas. Pecados leves, sabe? Para Deus é pecado. Pecado é pecado. E quando não há arrependimento, vem o mal. A Bíblia fala que ele não foi tão mal. Mas depois de 9 anos de reinado, um homem chamado Salmaneser, rei da Síria, veio a Samaria, que era a capital de Israel, onde Oséias era o rei, cercou Samaria. Durante 3 anos foi minguando. A nação não tinha água, não tinha comida, não tinha mais força para lutar, até que ele tomou Samaria, exterminou aquele povo, levou cativo aquele povo, eles se debandaram, nunca mais Israel existiu. O reino do norte foi devastado para sempre. O que nós temos hoje, chamamos de Jerusalém, de Israel hoje, é o que era na verdade o reino do sul, porque o reino do norte, que eram as 10 tribos, todas elas foram acabadas, foram exterminadas, por causa de pecados que foram sendo acumulados a pecados. E esse foi o último rei que reinou sobre o reino do norte, sobre Israel. O pecado pode destruir. O pecado pode arrebentar com as pessoas. É por isso que Deus não brinca com o pecado.
Existe também o que eu chamaria de pecado irreversível. O que é o pecado irreversível? Zacarias capítulo 1, abra aí comigo, esse aí eu preciso ler. Zacarias capítulo 1, tá lá no finalzinho do Antigo Testamento. Capítulo 1 de Zacarias, a partir do versículo 2. This A is a Bíblia diz assim: demonstration of Ustream Producer. Versículo 2: O Senhor se irou em extremo contra nossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas? Acaso viveram para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Olha aqui, preste atenção numa coisa. Esse povo repreendido por Deus, através do profeta Zacarias, tinham conhecimento do erro, sabiam a vontade de Deus para eles, mas preferiram continuar como estavam. Eles sabiam que estava errado, sabiam que Deus queria para eles, mas eles quiseram continuar do mesmo jeito. Deus então fala o seguinte: olha, a minha palavra sobrevive ao rebelde. Se uma pessoa peca e não se arrepende, Deus vai lá e o repreende, Deus vai lá e o alerta, e essa pessoa endurece o coração e não quer ouvir a sua voz. Aí o profeta que foi usado por Deus morre, essa pessoa que foi repreendida e não se arrependeu morre, mas a palavra de Deus continua de pé do mesmo jeito. Deus não deixa de ser Deus porque uma pessoa não se arrependeu. Deus não deixa de ser Deus porque o profeta que trouxe a mensagem morreu. O fato é que, como a palavra de Deus permanece, ela se torna juiz para nós, mesmo se nós estivermos falando assim: mas eu não sei, ninguém falou nada comigo. Deus fala assim: a minha palavra permanece. E ela se torna juiz contra mim mesmo, porque Deus falou, eu ouvi, mas não quis me arrepender. Então, quando não há arrependimento, não há possibilidade nenhuma de cura. A maior ignorância não é ser ignorante, é saber depois a verdade e não se arrepender, mesmo tendo conhecimento. E Deus fala assim: onde estão vossos pais agora? E os profetas, acaso viveram para sempre? Olha, profeta não vive para sempre. Um dia eu vou morrer. Um dia os pregadores da verdade vão morrer. E esse tempo vai passar. E vai chegar um dia que você vai entrar pelas igrejas e tudo será permitido. Você vai encontrar de tudo nas igrejas. Daqui uns anos, daqui um tempo, não sabemos quando. Os pregadores vão passar. O arrebatamento vai levá-los todos. E aí, a palavra de Deus se tornará o juiz para aqueles This que is a não se demonstration renderam a ela of Ustream no tempo Producer. de oportunidade. Mas a última ignorância, para finalizar, é a ignorância disciplinar. Diga comigo: ignorância disciplinar. Abra comigo no livro de 2 Samuel, volta lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 2. This is a demonstration of Ustream Producer. E o versículo, acho que versículo 22. Esse é o último texto. E nós vamos partir para o fechamento dessa mensagem. Capítulo 2, versículo 22. Desculpa, eu disse capítulo 2. Receio que não seja o 22. Mas tem que ser. This is a demonstration of Ustream Producer.
É provável que seja o primeiro livro de Samuel, viu? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Até os erros têm que ser repetidos à noite, né? Temos que repetir até os erros, para ficar igual de manhã cedo. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 22, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. This is a demonstration of Não, meus Ustream filhos, Producer. porque não é boa a fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eu termino dizendo o seguinte: o pai desses meninos, Eli, que era o This is a sacerdote demonstration do- of Ustream dos Producer. dias de Samuel, não sabia disciplinar seus filhos. Ele via os comportamentos errados de seus filhos e falava assim: não, meu filho, não é assim não, o que você está fazendo está errado. Oh, meu filho, cuidado, viu? Cuidado. As pessoas estão falando mal de vocês por aí. É assim que a gente disciplina o filho da gente? É assim que a gente disciplina filho? Alguém fala: ó, seu filho está brigando na escola. Eu chego para ele e falo: meu filho, não é assim que faz. Não, não fica brigando não, tá, filhinho? Você entendeu, papai? É assim que a gente disciplina filho? Uma vez tinha uma pessoa aqui na igreja, eu sei que cada igreja tem um ponto de vista, mas aqui na igreja nós temos um princípio radical contra o alcoolismo, por todos os problemas sociais que ele causa, e também por causa do que a Bíblia diz sobre ele, e por causa de opiniões pessoais que temos a respeito do alcoolismo. Mas tinha um líder aqui da nossa igreja que gostava de entornar This is a umas quando ele demonstration viajava. of Ustream E eu chamei Producer. ele carinhosamente e falei com ele o seguinte: olha, o dia que eu souber que você bebeu de novo, você nunca mais põe o pé nesse lugar. Amém, querido? Carinhosamente. São questões que precisam ser tratadas com seriedade, porque esses meninos aqui estavam brincando com coisas santas. Com coisas santas. Estavam prostituindo com as mulheres que faziam parte This is a demonstration of daquele Ustream tempo, daqueles Producer. dias. Estava brincando com Deus, brincando com o altar de Deus. E o pai dele então falou: olha, não é bom que eu estou ouvindo de vocês. Mas a Bíblia diz que eles não ouviram o seu pai, porque Deus os queria matar. Sabe o que eu quero concluir nessa noite com você? Olha bem, a disciplina vem de uma forma ou de outra. Se o seu pai não te pune, Deus pune. De uma forma ou de outra vem a disciplina. Ninguém toda. Deus trata conosco com severidade no que diz respeito ao pecado, embora Ele tenha tanta graça para nos dar quando nos arrependemos. Quando Deus faz isso na palavra, quando Ele mostra tudo isso, Ele não quer que saiamos daqui com um peso nas costas e dizemos: não dá mais para servir a Deus. Ele faz isso para produzir um arrependimento em nossos corações. Ele nos chama ao arrependimento. Ele quer nos reconciliar à comunhão com Ele. Ele quer que estejamos livres de toda a maldição que o pecado pode nos trazer. Ele quer que estejamos numa comunhão completamente sarada, restaurada, por meio do arrependimento e da cura da ignorância. Mas Ele espera de nós uma atitude. Aquele dia que Deus falou por meio do profeta Isaías, Ele disse: o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ele falou com Israel, mas hoje Ele fala com você. Ele fala This is a comigo. demonstration of Como Ustream povo de Deus, Producer. hoje nós temos algumas responsabilidades.